Bendito seja Deus. Bendito Deus Pai, bendito Deus Filho e bendito Deus Espírito Santo. A Ele toda a honra, toda a glória e toda majestade. A Ele todo o poder. A Ele veneramos e damos glória a Deus. Olá, queridos, a paz de Cristo entre no teu lar. Que a bênção de Deus venha sobre a tua vida. Que a palavra de Deus venha trazer bênçãos e vitória ao teu coração. Bênção e vitória para a sua vida. Palavra de Deus que nós trazemos nesse dia, na noite desse dia. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 39. Evangelho de Lucas, 22, versículo 39. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres passar de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu, que o confortava, e estando em agonia, orava intensamente. Orava mais intensamente. E aconteceu que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Bendito seja Deus. Bendito Deus Pai, bendito Deus Filho e bendito Deus Espírito Santo. Palavra de Deus. Palavra de Deus, queridos, que acabamos de ler no Evangelho de Lucas 22, versículo 39. Tema da mensagem: Jesus no Getsêmani. Cristo, o eterno Deus. É um texto muito complexo. É um texto que fala do sofrimento de Jesus, da sua dor, em saber que seria o seu fim, que a morte viria sobre a sua vida, que o maior sacrifício de Cristo lhe traria muita dor. Porque no versículo de número 14, Jesus se aparta um pouco dos discípulos. O texto diz que é uma distância de um tiro. E de joelhos ele orava. De joelhos ele orava a Deus. E Jesus diz: Pai, se queres passar de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Texto extraordinário. E o tremendo do contexto é que um anjo do céu confortava Cristo, porque ele passaria pela dor, ele passaria pelo sofrimento. Já imaginamos você saber que você vai morrer, que você vai perder a vida, que você será sacrificado por alguém ou por muitos?
essa aparição do anjo do céu que confortava Jesus é maravilhoso, porque o poderio de Deus estava com ele. Mas Jesus, eu diria que ele temeu a morte, porque ele está triste, em agonia, e ele dizia: paz, se queres, passa de mim, mas não é a minha vontade, é a tua vontade. É a tua vontade. Então, queridos, a vontade de Deus na vida de Jesus sobre Cristo, o plano de redenção de vida eterna, o que Deus reservou para nós, o que Deus criou para nós, esse plano de salvação eterna, teve o seu preço. Sangue foi derramado, porque o sangue de Cristo foi derramado. Nós vemos no versículo 39 que era costume de Jesus orar no Monte das Oliveiras, juntamente com seus discípulos. Era de costume. Era de costume. Então Jesus dizia: orai para que não vos caia em tentação. De repente ele quis se afastasse um pouco dos seus, e de joelho ele orava. De joelho ele falava com Deus. E ele pedia: não faças a minha vontade, mas a tua. Não a minha vontade, mas a tua. E quando Jesus está ali, se preparando para o sofrimento, aquele anjo do céu o conforta e vem lhe animar. Porque Jesus foi posto em agonia. Ele orava mais intensamente. Jesus orava intensamente. E a Bíblia diz no versículo 44 que o seu suor se tornou-se em gotas de sangue e corria até ao chão. Corria até ao chão. Então, nós vemos, queridos, que teve um alto preço a sua crucificação, o seu flagelo, a sua caminhada sangrenta, né? A vontade de Deus transliterada em Jesus, porque ele veio para dar vida por nós. Ele veio para morrer pelos pecadores. Ele veio para dar a vida pelos pecadores. Ele veio dar a vida por nós. Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. E aquele anjo que desce do céu e conforta Jesus, no capítulo 43 de Lucas 22, é algo maravilhoso. É a prova que Deus está no controle de tudo. Então, o sofrimento que Jesus havia de passar, a dor que Jesus havia de suportar, era muito grande. Uma dor de sobremaneira, uma dor imensurável. Não dá para se explicar. Mas este é o plano. Este foi o plano de Deus. Essa foi a vontade do nosso Deus. Porque Deus deu o seu único filho. Deus deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que correr para os pés de Cristo tenha a vida eterna. Esse texto é lembrado para que nós não esquecemos dos sacrifícios de Jesus. Esse texto é lembrado para que não se esquecemos do sacrifício de Jesus. A oração de Jesus no Getsêmani. A sua dor, o seu sofrimento. Porque ele chegou a suar gotas de sangue. É muita dor. Gotas de sangue. Ele já vem mostrando a dor antes da crucificação.
Ele orava intensamente. Ele orava mais e mais. E o ser, a divindade, o anjo enviado por Deus, consola Cristo para que ele suporte todas as dores. Para que eu e você saibamos e não deixemos de crer e de acreditar que um dia esse céu se rasgará e essa igreja irá subir. Que o sacrifício de Cristo nas nossas vidas não pode ser esquecido. Que toda vez que nós pecamos e erramos, dá um parecer que nós o levamos de volta à cruz do Calvário, o Gólgota, o lugar da caveira. Nós vemos que a distância em que Jesus sai para orar, o texto chega a dizer a distância de um tiro, uma distância grande. Ele orava de joelhos e era com intensamente vigor que ele falava com Deus. Que ele falava com Deus. Então, queridos, meu amigo, minha amiga, você que crê em Cristo, esse Cristo ressurreto, que ressuscitou dentre os mortos, não desista, não deixe de crer. Não deixe de crer na obra de Jesus na sua vida. Porque essa obra, ela é extraordinária. Essa obra é muito grande. O sofrimento de Jesus, o sacrifício de Jesus, que nos levará para o reino de Deus, porque agora nós somos co-herdeiros de Cristo, porque Ele é Cordeiro de Deus e nós somos co-herdeiros de Cristo, porque nós receberemos a herança dele, receberemos a coroa da vida eterna. O sofrimento de Jesus é muito grande, o que ele havia de passar é muito grande, porque ele foi torturado, ele foi levado pelos seus tosqueadores, pelos seus perseguidores, ele foi preso, ele foi humilhado, ele foi esbofeteado, ele foi chicoteado, preso, ele teve uma lança cravada no seu peito, ele foi levado ao Gólgota, lugar da caveira, lugar da caveira. Muitos zombavam dele, muitos diziam: tu és o rei dos judeus? No capítulo de Lucas, versículo 23, capítulo 23, versículo 37, ou seja, eles diziam: tu és o rei dos judeus? Salva a ti e a nós mesmos. Eles zombavam de Jesus. Os guardas esbofeteavam Jesus. Então, nós vemos, querido, nós estamos ao vivo pregando esse texto. Jesus no Getsemane, o seu sofrimento, a sua dor. Jesus, ele suou sangue de tanto sofrimento que ele passou por nós. Ele, na sua caminhada sangrenta até o Gólgota, o lugar da caveira, que eles diziam que o lugar tinha um formato, as rochas tinham um formato de uma caveira, por isso diziam lugar da caveira. Então eles zombavam e diziam: tu és o rei dos judeus? Tu és o rei dos judeus? Salva a ti e a nós mesmos. E os principais dos sacerdotes zombavam dele, dizendo: salvou os outros e não consegue salvar-se a si mesmo. Então tá aí, ele era zombado, humilhado, 38 açoites. Jesus foi açoitado, Jesus foi esbofeteado, Jesus foi preso, torturado. Uma tortura tão grande, tão dolorosa, que não havia parecer, não havia formosura, não havia beleza nele que nós
ou que alguém o admirasse. É assim que diz o profeta Isaías: não havia beleza. Isaías diz no capítulo 53 que não havia beleza em Jesus. Não havia beleza alguma que as pessoas o desejassem, tivessem prazer em olhar para ele, porque era muita dor, dilacerado, sangrando, sofrendo dores, desprezado, levado ao matadouro como uma ovelha que nem sequer abria a sua boca. Crucificado ao lado de dois malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Era isso que Jesus estava temendo. Era desse sofrimento que Jesus falava com Deus no monte do Getsemane. Era essa dor que ele teria que passar. Era esse sofrimento que ele teria que passar. Cristo deu a vida por nós. Deu a vida por mim e por você. Eles diziam: tu és o rei dos judeus? Desce dessa cruz. Salva a ti mesmo e a nós também. Então, querido, o Evangelho de Cristo, a obra de Deus, o plano de redenção e salvação eterna. Não deixe de venerá-lo, não deixe de crer, porque a promessa é esta. A promessa é esta: que todo aquele que nele crer recebe a vida eterna. Todo aquele que correr para os pés de Jesus receberá a vida eterna. Mas esse Cristo, tão imensurável, tão amoroso, tão misericordioso, ele dizia: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que dizem. Perdoa eles. Jesus orou. Jesus pede a Deus que perdoe os seus malfeitores. E eles, repartindo as suas vestes, lançaram a sorte. Lançaram a sorte. E eles zombavam mesmo de Jesus. Queridos, damos glória a Deus que ele ressuscitou ao terceiro dia. Damos glória a Deus que ele ressuscitou, que ele prometeu, que ele disse que ao terceiro dia ressuscitaria. Ele cumpriu as suas palavras. O que havia dito se cumpriu. Após a sua morte, ele ressuscitou. E ao terceiro dia, aleluia, todos viram. Glória a Deus. Bendito, exaltado é o seu nome. Bendito é o nome do nosso Deus. É um Deus poderoso. É um Deus maravilhoso. Sabemos que ele foi sepultado. Ele foi envolvido em um lençol. Foi posto em um sepulcro escavado, numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. Aleluia. Jesus, o nosso eterno Deus, o nosso Messias vindouro, Mas ele ressuscitou. Porque no capítulo 24 de Lucas, desse mesmo contexto, acharam a pedra revolvida do sepulcro. E quando entraram, não acharam corpo algum. Não acharam o corpo de Jesus. Então ficaram perplexos. Ficaram admirados a respeito. Pararam junto, e ficaram admirados. Mas de repente eles conseguem ver dois varões de Deus, dois anjos vestidos de branco e vestes resplandecentes. Roupas resplandecentes. E elas ficaram admiradas, baixaram o rosto no chão, não sabendo ainda o que havia acontecido, mas eles disseram: por que buscai entre os viventes, entre os mortos, aquele que ressuscitou? Então, queridos, por que buscai o vivente? Então está aí.
o anjo de Deus anuncia para Maria e a outra Maria que Cristo havia ressuscitado dentre os mortos. E a palavra tremenda é esta: por que buscai o vivente dentre os mortos? Porque ele havia ressuscitado. Ele havia ressuscitado, ele havia prometido. Esta era a promessa. E ambas saíram e testificaram a muitos o que havia acontecido. Uns correram até o sepulcro para ver os lençóis que ali estavam. Outros não quiseram nem ver, porque acreditavam na sua ressurreição. Acreditavam na sua promessa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pedro, porém, levantou-se. Pedro correu até o sepulcro e deu uma baixada e começou a olhar assim, e todos assustados, ele viu só os lenços que estavam ali e, admirado, ficou pensativo. Mas muitos não quiseram nem ver. Muitos acreditaram e deram glória a Deus, porque Cristo acabou de ressuscitar. Então, meu amigo, minha amiga, esse sofrimento de Jesus, notório, esse sacrifício por mim e por você, é aquilo que ele disse para Nicodemos: tu tem que nascer de novo para ver o reino de Deus. É aquilo que ele disse para Nicodemos: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Então, essa história de dor e sofrimento, essa flagelação de Jesus, esse martírio, esse sofrimento, aleluia, trouxe para nós um plano de salvação e redenção divina. Esse plano que traz para nós algo maravilhoso. Então nós vemos nesse Evangelho de Lucas, capítulo 22, nós vemos que Jesus orava intensamente. Ele orava intensamente. Ele orava, mas o anjo do Senhor o confortava. Glória a Deus. Então, meu querido, creia nele. Você que ainda não tem uma aliança com Deus, você que ainda não professou este nome tão glorioso, aceita Jesus como Salvador da tua alma. Reconheça o sacrifício de Jesus, a história de Jesus, aquilo que Jesus veio fazer por nós, pela humanidade. Porque a Bíblia, ela diz que ele veio para os seus, para os judeus, e eles o rejeitaram. Mas ele ressuscitou. E ele orava, Pai, se possível for, aleluia, se possível for, ele dizia, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. É o que diz no capítulo 42 do Evangelho de Lucas. Se possível, se queres, passa de mim este cálice, mas não é a minha vontade, é a tua vontade. Quer dizer, Jesus sentiu o sofrimento que viria sobre ele, porque ele sofreu como os outros, ele sentia dor como os outros, porque o Verbo se fez carne, porque ele sentia dores como muitos sentiam as dores. Então ele estava ali para sofrer, e sofrer não é algo fácil. Ninguém quer sofrer, ninguém quer passar por dores, ninguém quer passar por constrangimento, ninguém que queira desejar um sofrimento. Mas ele disse, não é a minha vontade, é a tua vontade. Essa expressão, essas gotas de sangue que saem do corpo de Cristo, ele sua o seu suor e ele cai pelo chão, corriam pelo chão, demonstra uma dor muito grande. Então, querido,
Que esse texto fique transliterado na sua alma, enraizado no seu coração. Não deixe o sacrifício de Jesus. Não abandone a sua fé. Não abandone a sua fé. Ele deu a vida por nós, para que possamos entrar no reino de Deus. Ele é Cordeiro de Deus e nós somos Cordeiros de Cristo. Receberemos a coroa da vida eterna. Viveremos com Ele de eternidade e eternidade, porque Ele tem algo reservado para nós. Para nós. Glória a Deus. Algo reservado para o seu povo. No Evangelho de João, capítulo 14, ele diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Porque ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, pois vou preparar um lugar. Está aí. Jesus efetuou um plano de redenção. O seu sacrifício foi feito para que possamos ter moradas no reino dos céus. É o que diz em João 14, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não tinha dito, pois vou preparar um lugar. Eu acho tremendo quando ele diz: se eu for vos preparar um lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Estejais vós também. Nós vemos que Tomé, ele chegou a dizer para Jesus: mesmo vós sabeis para onde eu vou e conhecer o caminho, porque Tomé disse: mas vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Ou seja, Jesus disse: mas vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Mas Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Deu para entender? Jesus havia dito no versículo 4: vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Mas Tomé, cheio de incredulidade, cheio de incerteza, ele diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? E disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Está aí. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Glória a Deus. E Jesus disse: se vós me conhecereis, a mim também conhecereis o Pai. Já desde agora conhecereis e tendes visto. Então muitos deixaram de crer. Essa geração incrédula, muitos não querem aceitar, não querem crer nesse sacrifício. Filipe disse para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e tá bom, nos basta. Então Jesus vem dizendo, ele vem dizendo e doutrinando e diz: eu estou há tanto tempo convosco que não me entendes conhecido? Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então Jesus o doutrinou, Jesus o exortou, né? Porque ele está no Pai e o Pai está no Filho. Então essa é a obra de Deus. Então muitos estão assim, uma geração incrédula, que não crê, não acredita, não aceita, não quer. Perderam a sensibilidade do Espírito, o temor, o respeito a Deus. Porque quando Jesus diz: vós mesmos sabes para onde eu vou e conheceis o caminho, a primeira coisa que Tomé diz nós não sabemos para onde vais. E Jesus já havia alertado. Jesus já havia alertado muitas vezes e contado, pregado para eles o que iria acontecer, o que se aconteceria, para que ele veio, a sua obra, o plano de Deus sobre a vida dos homens através da sua vida. Então, querido, muita dor. Aonde você estiver, não deixe a fé, não deixe Jesus. Jesus, ele espera claramente, ele espera que nós resistimos até o fim, para que possamos o vê-lo no reino dos céus. Possamos contemplá-lo, possamos ver o nosso Deus face a face. Essa promessa.
Então ele foi preso, crucificado. Um ladrão à sua esquerda e outro à sua direita. Um ladrão à sua direita e outro à sua esquerda. Um dizia: tu não vales nada, tu não és digno de nada. Mas outro dizia, tu não temes a Deus? Tu não temes a Deus? Que mal este homem ele fez? Que mal ele fez? E Jesus, vendo tudo isto, porque ele dizia: Senhor, quero estar contigo no paraíso. Quero estar contigo no paraíso. E ele dizia, e eu acho tremendo quando ele diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. No paraíso. Então, querido, essa é a promessa. Essa é a promessa de Deus. Então, essa oração de Cristo, de Jesus no Getsêmani, esse sofrimento, esse clamor intensamente, é porque algo muito grande viria sobre si. Mas tudo isso por mim e por você. Tudo isso para que a igreja fosse criada, edificada. Tudo isso para que essa nação tivesse uma nova oportunidade de receber a coroa da vida eterna. Glória ao nosso Deus. Bendito seja a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Então nós aplicamos esse texto em tua vida. Então nós direcionamos esse texto sobre a tua vida, para que você não esqueça, para que você não deixe de crer, para que você não se esqueça do que ele sofreu por nós. O profeta Isaías diz que ele não havia parecer, não havia formosura. Ele disse que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele disse que como cordeiro mundo, ele nem sequer abriu a sua boca. Diante dos seus tosqueadores, daqueles que lhe torturavam, lhes bofeteavam. Então, queridos, palavra de Deus que transforma a vida. Jesus no Getsêmani, a oração de Jesus no Getsêmani, o seu sofrimento, a sua dor, o tamanho da sua dor, Jesus sendo confortado pelo anjo de Deus. Todo esse sacrifício é por mim e por você. Aleluia. Creia em Deus. Creia em Deus. Busque a Deus. Busque a Cristo. E agora Ele está conosco. Ainda mais, intensamente. O Espírito de Deus está sobre nós. Porque Ele disse: eu irei para o Pai, mas quando eu for, enviarei outro Consolador. Jesus, na sua ascensão ao céu, Ele diz: eu enviarei outro Consolador, para que vos guie em toda a verdade, em toda maneira de viver. Sentimos a sua presença. Sentimos a sua presença com muita veracidade. Pregamos o seu nome. Enaltecemos o nome daquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Pregamos Cristo e esperamos nele a sua promessa. Uma promessa maravilhosa. Os céus se rasgarão, os santos subirão e essa igreja subirá. Porque ele diz: o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Ele levará cada um no seu regaço, seus filhos, os cordeirinhos. Haverá um dia em que os aguilhões serão chamados pelo seu Deus. Os seus pequenos, os seus pequeninos, os salvos subirão ao reino de Deus. Porque ele vem buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Um povo que pertence a ele, especial, zeloso e de boas obras. Ele diz: eu irei para o meu Pai, mas quando eu for, virá outro Consolador, que vos guiará em toda a verdade, em toda maneira de viver. Então, queridos, damos glória a Deus, glorificamos e exaltamos o seu nome. Se alegramos em Cristo,
se alegramos na sua verdade, porque a palavra de Deus está dentro de nós, está dentro de mim, está dentro de você. Creiamos como aquele homem na cruz creu tanto que recebeu. Ele creu tanto que ele recebeu. Porque Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no céu, no paraíso. Porque ele creu, porque ele se arrependeu, porque ele reconheceu que o Messias estava ali ao seu lado. E não havia falha, não havia erro, não havia mal algum, porque nele não há falha, nele não há erro, e nele não há imperfeição, porque ele é Deus. E aquele homem reconheceu, aquele homem sabia quem é que estava ao seu lado. Era o Messias, era o Salvador dos homens. Deus abençoe. Jesus ora no Getsemane. Palavra de Deus que nós acabamos de ler. Que Cristo abençoe a sua vida, que Cristo abençoe a tua casa, a tua família. Que você que ainda não o reconheceu, o reconheça, o aceite, o venere, o testifique dele, para que possas ser reconhecido ao reino dos céus. Que Cristo abençoe, que Cristo abençoe a sua vida. Que o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto. Que o Senhor te dê a paz. Que o Senhor te abençoe grandemente. Fique com Deus.